Olá, pessoal. Eu resolvi gravar uma parte 2 sobre esses conceitos iniciais de eletricidade, porque eu percebi que o primeiro vídeo não abrangeu toda essa parte inicial necessária para que nós compreendamos os tópicos seguintes. Então, nessa parte 2, vou começar aí falando sobre o conceito de nó e malha. São dois conceitos bem importantes aí para a análise de circuitos. Começando aí pelo nó. O que é um nó? Basicamente, um nó, então, é uma junção onde dois ou mais elementos de um circuito eles vão se conectar, né? Eu vou apresentar os conceitos aí primeiro e depois a gente vai fazer os exemplos. Esses conceitos eles devem ficar um pouco mais claros. Já o conceito de malha seria a parte de um circuito onde os elementos do mesmo formam um caminho fechado. Lembrando que a malha também pode ser chamada de laço. Malha ou laço se referem aí à mesma coisa. Vamos ver então alguns exemplos onde a gente vai identificar aí em cada circuito. Eu vou mostrar dois exemplos aí a seguir. E a gente vai identificar todos os nós e malhas desses circuitos. O primeiro circuito é esse daí. Um circuito bem simples. Vamos identificar aí quantos nós tem o circuito. Já adiantando, né? Existem três nós, três pontos de conexão aí. O primeiro deles, a gente costuma nomear cada nó e cada malha. Então, vou chamar o primeiro nó aí de nó A. Esse nó A, lembrando que é essa parte toda aqui, eu marquei só aqui a junção, mas essa parte toda representa a conexão entre o positivo dessa fonte e um dos terminais da resistência R1. Esse nó A, então, faz essa conexão. Temos um outro nó aqui do outro lado, né? Um nó B, que conecta o outro lado, o outro terminal da resistência R1 com um dos terminais da resistência R2. E existe também o nó C, que é essa conexão toda aqui de baixo, que pega o outro terminal da resistência R2 com o negativo da fonte de tensão que nós estamos nomeando como V. Com isso, eu fecho esse circuito através dessas três conexões. Então, cada conexão dessa é chamada de nó. Então, nós temos três aí nesse primeiro exemplo. Estamos nomeando como A, B e C. Com relação às malhas, na verdade, nós temos uma única malha, que é essa malha aqui. Então, aqui nós temos esse caminho fechado. Estou chamando essa malha aí de malha M1. E esse caminho fechado é que faz, então, a conexão entre todos esses três elementos existentes no circuito. Vamos ver um outro exemplo? Vamos pegar agora esse circuito aí. Quantos nós e quantas malhas nós temos? Bom, nós temos um total de 5. Vamos identificá-los? O primeiro nó seria esse nó que eu estou chamando de nó A. Conecta a resistência R1 com o negativo desta fonte de tensão V1 aqui, ó. Então, essa conexão toda representa o nó A, embora eu tenha só circulado aqui a junção, mas a conexão entre um dos terminais de R1 com o negativo aqui, ó, do V1 representa esse nó A aí. O outro nó seria esse nó B. O nó B conecta três elementos de uma vez, ó. Ele conecta o positivo de V1 com um dos terminais da resistência R2 com um dos terminais da resistência R3. Prosseguindo aí. O nó C, por sua vez, ele conecta o outro lado da resistência R3 com o positivo desta fonte de tensão V2. Então, isso aqui tudo representa o nó C. O nó D, que é esse aqui, na verdade é isso aqui tudo, ó, ele conecta o negativo da fonte de tensão V2 com um dos terminais da minha resistência R4. E por fim, temos o nó E, que não é, obviamente, o noé da arca. Brincadeiras à parte, esse nó E é uma conexão entre
um dos terminais, né, da resistência R4 com o terminal da resistência R2 com o terminal da resistência R1. Então, esse nó E conecta também 3 elementos, as resistências R4, R2 e R1. Aí estão os 5 nós. Eu não coloquei aqui na figura as malhas, então vamos falar sobre elas aqui nessa figura mesmo. Existem 3 malhas nesse circuito, pessoal. Existe essa malha aqui, que eu estou aqui representando através das conexões da resistência R1 com a minha fonte de tensão V1 com a minha resistência R2. Então, esse caminho fechado representa uma malha, podemos chamar de malha M1, por exemplo. Temos esta malha aqui do lado direito do circuito, que conecta as resistências R2, R3, R4, além da minha fonte de tensão V2. Então, pode ser uma malha M2, por exemplo. Seria, então, esse caminho. E nós temos ainda o que a gente chama de malha externa, que é esta aqui, ó. Vai conectar a fonte de tensão V2 com a resistência R3, com a fonte de tensão V1, com a resistência R1 e ainda com a resistência R4. Então, tudo isso aqui representa um outro caminho fechado, ou seja, uma malha, a qual nós podemos nomeá-la como M3. Então, são 5 nós e 3 malhas. Então, só para a gente exemplificar o conceito de nó e malha aí nesse primeiro momento. Outro conceito importante seriam, na verdade, os conceitos, né, de circuito aberto, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, e curto-circuito. Vamos ver o que representa isso? O circuito aberto, aqui a gente tem uma figura representando isso, seria um caminho, e esse caminho ele não está totalmente fechado, né? No caso, o fechamento deveria ser dado de acordo com os polos aqui da nossa fonte de tensão, positivo com o negativo. Mas existe uma abertura no meio desse percurso. Essa abertura é chamada de circuito aberto, que foi o que eu falei aí agora, abertura no percurso de um circuito. Nesta abertura, a gente fala que a resistência ela é infinita, entre aspas, pessoal. O infinito, ele não representa um valor. Ele somente representa uma ideia de que a resistência entre esses dois pontos possui um valor extremamente elevado, tá? E nessas situações, nós podemos considerar que a corrente elétrica que passa por esse caminho, ela é igual a zero. Ou seja, não há corrente elétrica passando por um caminho onde exista um circuito aberto. A corrente ela só vai passar aqui, né? Ela só vai circular por esse circuito caso esse caminho estivesse fechado. Bom, e no caso do curto-circuito? Vamos pegar o mesmo exemplo lá, aquele mesmo circuito, e vamos fazer a junção entre esses dois pontos. Estou chamando esses dois pontos aqui de A e B. Quando esses dois pontos eles são conectados de forma direta, ou seja, através aqui de um condutor, simplesmente, no caso aqui do diagrama uma linha reta, a gente fala que esses pontos A e B eles foram curto-circuitados. O pessoal aí que fala aí de linguagens mais coloquiais, vamos dizer assim, né? Também se fala que esses pontos foram jampeados. O que dá no mesmo, tá, pessoal? Um curto-circuito ele é então uma junção entre dois pontos de forma direta. A conexão direta entre dois poderia ser também dois ou mais pontos, né? Nesse caso foram dois. Bom, nessa situação então, a resistência dentro desses dois pontos que foram interligados através do curto-circuito, então veja bem, somente através desses dois pontos a minha resistência ela é nula. Ela é igual a zero. Se a gente for pegar então um medidor, nós vamos comentar sobre os instrumentos de medição mais para frente, né? Um medidor de resistência e medir a resistência entre esses dois pontos, a gente vai encontrar um valor de resistência igual a zero. Por essa razão, a tensão entre os pontos curto-circuitados
os pontos A e B, ela também vai ser igual a zero. Uma vez que quando a gente conecta os dois pontos de forma direta, a gente coloca esses dois pontos em um mesmo potencial elétrico. Como tensão é diferença de potencial, se os dois potenciais são os mesmos, a diferença entre esses dois potenciais será igual a zero. Ou seja, se nós pegarmos aqui um medidor de tensão e medir a tensão entre esses dois pontos que estão curto-circuitados, nós vamos medir uma tensão igual a zero. Nesse caso, a corrente total que circula aqui, ela vai ser limitada através desta resistência que nós temos antes desse curto-circuito que nós fizemos entre A e B. Então, nesse caso, o curto-circuito ele não provoca um aumento substancial da corrente. Porque muitas vezes a gente associa o curto-circuito a um defeito, tá? Nem sempre é um defeito. A gente pode aqui interligar esses dois pontos, como a resistência já está aqui no percurso, né, desse circuito, então nós vamos ter uma corrente circulando aqui e essa corrente vai ser limitada pelo valor dessa resistência. Agora, uma situação extremamente perigosa e que certamente causa algum tipo de transtorno, de acidente, é essa que eu estou colocando aí. Ó. Então, se eu tivesse esse mesmo curto-circuito e se essa resistência que estava aqui fosse retirada, né? Ou seja, se nós, em outras palavras, conectarmos o polo positivo e o polo negativo desta fonte de tensão de forma direta, sem nenhuma resistência no meio desse caminho, isso vai fazer com que a corrente que circula aqui seja extremamente elevada. Por que disso? Porque a resistência entre os polos da fonte vai ser muito baixa. Se a gente for pegar em termos práticos, o único elemento que está sendo utilizado para ligar os polos positivo e negativo, formando aqui um caminho fechado com esta fonte de tensão, seria lá o nosso fio condutor. Um fio condutor, todo material ele tem uma resistência, não é, pessoal? Só que o fio condutor ele possui uma resistência extremamente baixa, justamente para facilitar ali a condução de elétrons. Se nós temos então uma fonte de tensão com um valor qualquer aqui, exemplo 12 volts, né? E um caminho formado por uma resistência extremamente baixa, próxima de zero, com um valor desprezível, de acordo com a lei de Ohm, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Então nós vamos ter esses 12 volts dividido por um valor extremamente baixo. Ora, se nós temos uma divisão cujo denominador é um valor muito baixo, significa que o resultado dessa divisão vai o quê? Ser um valor extremamente elevado. O que significa que a corrente será muito elevada neste caso. Em termos práticos, essa corrente então ela vai se elevar tanto que pode provocar aqui o derretimento do cabo, né? Pode até provocar incêndios. É uma situação extremamente perigosa e que deve ser, obviamente, evitada. Vamos então aqui em frente. Um outro conceito seria o conceito de bipolo gerador e receptor. O que é isso, né? Primeiro a gente tem que saber o que é um bipolo. Bipolo é todo elemento que tem dois terminais. Uma fonte de tensão, como nós estamos vendo aí nos exemplos anteriores, é um bipolo. Tem um polo positivo e um polo negativo. Uma resistência também tem dois polos, né? Os dois terminais lá da resistência. E o que diferencia um bipolo que é gerador de um bipolo que é receptor? O gerador é aquele que vai fornecer energia para o circuito e o receptor é aquele que vai absorver essa energia que for fornecida. No caso, a gente precisa saber de uma regrinha na análise de circuito extremamente importante. Se nós tivermos um bipolo gerador no circuito, significa que a corrente elétrica nesse gerador ele vai sair do terminal positivo e vai chegar no terminal negativo. Diferentemente de um receptor, onde a corrente elétrica chega no terminal positivo e sai pelo terminal negativo. Inclusive, nós dizemos que a tensão de um gerador ela é uma elevação de tensão e a tensão em um receptor ela também pode ser chamada de queda de tensão. Vamos ver um exemplo para a gente compreender melhor isso daí. Um exemplo simples aqui. Nós temos a fonte de tensão se comportando nesse exemplo como um bipolo gerador
Repare então que o sentido da corrente nesse circuito é o sentido horário. O que significa então que a corrente está saindo do positivo, faz aqui todo esse percurso e ela está chegando no terminal negativo. Então sempre isso vai acontecer se nós tivermos um bipolo gerador, o que é geralmente exemplificado por fontes. No caso do receptor, no caso está simbolizado aqui por essa resistência, repare aqui, a corrente ela está fazendo esse percurso, novamente aqui repetindo, o percurso da corrente é o sentido anti-horário, perdão, sentido horário, né, pessoal, o sentido aqui do relógio. Repare então que a corrente ela está entrando no terminal positivo da tensão que vai estar sendo aplicada aqui nessa resistência e vai estar saindo pelo terminal negativo. Chega no positivo, sai no negativo. Completa o percurso. Chega no positivo, sai no negativo. Repetindo aí, então essa informação. Nesse caso em particular, como esse nó e esse estão conectados de forma direta, então é o mesmo nó, né, pessoal? É o nó A, só relembrando aí o conceito de nó. O nó B aqui também é a mesma coisa. A mesma conexão aqui desse lado é feita aqui também desse outro lado, através de uma conexão aqui feita de forma direta, através de um condutor. Então esse nó aqui também é o mesmo. Nós temos então dois nós nesse circuito, nó A e nó B, uma única malha, por onde vai passar aí a corrente elétrica que sai, repito, do terminal positivo da fonte. Passa aqui, ó, entra no positivo da minha resistência, sai pelo negativo, né? E depois ela vai chegar aqui completando o percurso no negativo da fonte. Então esse aí seria um primeiro exemplo. E, gente, só para ilustrar um último exemplo, então, fechando essa parte dos conceitos iniciais, nós podemos ter aí uma situação em que uma fonte de tensão se comporta como um bipolo receptor. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, né? Nós temos aqui a fonte de tensão V1, uma resistência aqui no meio do caminho que vai gerar aqui uma queda de tensão, como nós já vimos, né? Como resistência só absorve energia. Então, nós vamos ter sempre para as resistências uma queda de tensão. E uma outra fonte V2 aqui. Como é que eu vou saber qual é o bipolo gerador e qual é o bipolo receptor? A gente vai olhar para o maior valor de tensão dentre as duas fontes. Então, se eu estou simbolizando que a minha corrente está circulando pelo sentido horário, significa que ela está saindo do polo positivo de V1 e chegando no polo negativo. Ora, nós vimos que isso é a característica de um bipolo gerador. Enquanto no caso de V2, a corrente está entrando no polo positivo e saindo no polo negativo, o que significa que V2 está recebendo a energia fornecida por V1. Nessa situação, V1 é maior do que V2, porque a tensão V1, a fonte V1, está gerando energia, como nós vimos aqui pela regrinha do bipolo gerador, e o V2 está absorvendo a energia que vem de V1, pelo menos parte dela. Uma parte é absorvida pela fonte, a outra parte é absorvida pela resistência. Nós vamos falar sobre isso em aulas seguintes. Só um último ponto aqui, para a gente fechar. Se o meu V2 for maior do que o meu V1, a minha corrente circularia pelo sentido contrário. Concordam? Seria aqui então o sentido anti-horário. Nessa situação, a polaridade da tensão que estaria aqui na resistência, ela estaria trocada. Por quê? Porque a corrente sairia de V2 e aí ela entraria por esse lado direito aqui da resistência. Ó. Então esse lado direito, de acordo com a regrinha do bipolo receptor, teria que entrar no positivo e sair no negativo. O V1 seria receptor nessa situação que eu mencionei, e aí a minha corrente faria aqui o seu percurso completo, chegando no negativo de V2. Então, repetindo, se V2 fosse maior do que V1, minha corrente inverteria o seu sentido, e a tensão na resistência também inverteria a sua polaridade. O que vai nos dar, então, a seguinte situação. A tensão na minha resistência vai depender única e exclusivamente do sentido da corrente que a atravessa. Sendo que sempre a corrente vai entrar no polo positivo e sair no polo negativo.
Isso para as resistências sempre vai acontecer, uma vez que uma resistência nunca vai gerar energia. Mas a fonte pode gerar ou receber, como é o caso aqui de um circuito com duas fontes. Esse aqui é um caso clássico de uma bateria que está sendo carregada por uma outra fonte de energia, pessoal. Uma bateria ela pode fornecer energia ou pode absorver energia de um carregador. É um exemplo clássico dessa situação. Tá bom? Bom, então vamos ficando por aqui. Mais uma vez agradeço pela atenção de todos.